Oi, eu sou o Ale, essa é a minha estante, e esse é mais um episódio de Conto por Conto, aquele quadro em que eu falo de cada conto de alguns livros de contos. Só que hoje é mais um episódio de favoritos. Por quê? Porque eu vou falar de Páginas de Sombra, Contos Fantásticos Brasileiros, esse livro organizado pelo Braulio Tavares, publicado ali por volta de 2003, e que traz 16 contos de várias autorias brasileiras. E eu vou falar de 5 que são os meus favoritos dessa coletânea aqui. Uma história engraçada. Eu não sei como eu tenho esse livro. Eu não sei se eu comprei em um sebo, em livraria, se foi em algum evento. Eu não lembro. Não faço ideia. Sei que ele tá aqui há muito tempo. E eu já li ele tem uns 2 ou 3 anos. E foi um livro que me despertou muito mais esse interesse pela literatura fantástica brasileira, principalmente que não é contemporânea. Olha só, tem autores clássicos aqui, eu vou já te dizer quais são. Primeiro, o prefácio do livro, que é pelo próprio Braulio, é muito bom. Ele é bem longo, ele é bem rico, e ele é uma aula de literatura fantástica brasileira. Então, se você for comprar em algum sebo virtual, eu encontrei inclusive na estante virtual por R$10, tá? Uma dica. Leia o prólogo. É uma aula, de fato. Os contos que temos aqui são Flor, Telefone Moça, de Carlos Drummond de Andrade, A Podridão Viva, de Amande Sobral, Teleco, o Coelhinho, de Murilo Rubião, um contista mineiro, inclusive tem um livro dele aqui pra eu ler. A Última Eva, de Berilo Neves, Máquina de Ler Pensamentos, de Lília Pereira da Silva, e aí você vai ver que aqui tem algumas autorias femininas. A Escuridão, do André Carneiro, que é um dos favoritos, é um dos que eu vou falar aqui. A Casa Sem Sono, de Coelho Neto, que é bem legal. Coelho Neto, que é nordestino, se eu não me engano. Não lembro se do Maranhão, do Piauí. A Gargalhada, de Origens Lessa. E esse é bem icônico, vou falar dele também. Satanás, de Glauberg, de Adelfo Monjardim. Esse tem uma linguagem bem rebuscada. As Academias de Sião, de Machado de Assis. Esse conto é um dos meus favoritos, eu vou falar dele aqui. O Caminho de Poço Verde, Rubens Figueiredo, que é um conto bem viajado e bem legal, mas eu não vou falar dele hoje. Iblis, de Heloísa Seixas, que também é um conto bem legal. As Formigas, da Lígia Fagundes Telles, que é bem conhecido, e eu vou falar dele hoje. Luviborix, de Carlos Emílio Corrêa Lima, que também é legal. Os Olhos que Comiam Carne, de Humberto de Campos. Maranhense, radicado no Rio de Janeiro, que é um conto bem legal também, vai ser o último que eu vou falar. E Demônios, de Aloysio Azevedo. Então você vê aqui que tem vários nomes já conhecidos, alguns nem tanto, mas é um livro rico de fantasia nacional. Bom, o meu primeiro conto favorito é A Escuridão, do André Carneiro, e acho que é de fato o meu favorito entre os favoritos. E aí, o legal é que o Braulio, ele fez essas notas aqui que apresentam um pouquinho do autor, faz uma análise de cada história, e eu adoro isso em livros de contos, inclusive. A Escuridão é o conto mais extenso desse livro, ele tem mais de 20 páginas, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ele vai dar 49 a 82, então ele tem mais de 30 páginas. Ele é bem extenso, mas ele é bem envolvente, sabe? Bem envolvente mesmo. Ele foi publicado originalmente em 63 pelo André Carneiro, que é paulistano, nascido em Atibaia. E é sobre um episódio em que a luz do mundo se apaga. A luz se extingue por alguns dias, eu não lembro exatamente quantos agora, mas tipo, não tem sol, não tem eletricidade, as coisas ficam mais frias, tal qual em Ensaio sobre a Cegueira. Quem vai salvar essa galera que tá aqui presa, perdida nessa escuridão, são as pessoas cegas. É uma história bem interessante que explora o sentido da visão ali, essa que eu gosto de considerar uma distopia, mas que se passa em meados do século passado e não explora tanto tecnologia, a não ser televisão, geladeira, essas coisas que, tipo, não funciona por um tempo. E aí é uma crise global, né, essa coisa de não ter eletricidade e tal, e muda muita coisa no mundo durante esses dias que essa história acontece. O meu segundo favorito é do Machado de Assis, e dispensa apresentações, né, mas se chama As Academias de Sião. Tem uma coisa muito legal sobre esse conto, é que ele explora um pouco da transgeneridade, ele abre um debate ali da transgeneridade, e isso em 1884, quando ele foi publicado, século XIX, olha aí que doido. E aí Sião, no título As Academias de Sião, faz referência à Tailândia, a antiga Tailândia, chamado de Reino da Tailândia. Tanto que ele fala da capital, Bangkok. Então eu fiquei tipo, deve ser Tailândia, né? Aí fui pesquisar e é Tailândia. Era chamada como Sião. Eu não pesquisei se é da época em que o autor escreveu ou se remete a algo mais medieval, algo mais feudal,
sabe? Porque vai trazer o lance das concubinas e tudo mais, e eu vou chegar nesse ponto. E a história, ela acontece, né, começa, na verdade, com um debate dos acadêmicos. Já começa falando ali, nessa descrição fantasiosa, do rei de Sião se deliciando com 300 concubinas. Você tem noção do que é isso? Vai trazer alguns trechos ali dessa discussão, dos debates, e do debate de por quê, e aí é o que vai dar o norte da história, né? Por que é que há homens femininos e mulheres masculas? Essa é a pergunta que gera tudo, sabe, nessa história. E aí tem uma constatação que é dada aqui: umas almas são masculinas, outras femininas. A anomalia que se observa é uma questão de corpos errados. E aí aqui, lógico, a gente está falando de século XIX e de uma narrativa construída pelo Machado, e chamar de anomalia não vai ser algo anormal, mas é um debate que Machado traz. Tanto que na nota do Braulio Tavares aqui, ele fala o seguinte: as academias de Sião é uma pequena alegoria em que são satirizadas as academias literárias e científicas, na qual se reconta um tema clássico do fantástico: almas que se transportam para outro corpo, explorado por autores que vão de Théophile Gautier, de Avatar, a Robert Heinlein, Não Temerei o Mal. No caso de Machado, há um subtexto sexual que também lhe dá uma inesperada contemporaneidade: a discussão sobre a verdadeira natureza da sexualidade e se é possível, como asseveram numerosos transexuais de hoje, que uma alma de mulher possa nascer num corpo de homem e vice-versa. Um tema, como se vê, mais do que apropriado para a discussão nas academias literárias e científicas de nosso tempo. O que acontece? O rei troca de corpo com uma concubina. Então ele passa a viver no corpo dela e ela passa a viver no corpo dele. E aí acontecem várias coisas e ela, no corpo dele, toma decisões, assim, drásticas. E aí, esse é a grande chave do conto. É um conto de Machado que fala sobre identidade de gênero. E eu achei sensacional. Eu adoro esse conto. O próximo conto talvez é o mais famoso desse livro, que é As Formigas, de Lígia Fagundes Telles. E ele tá na página, não sei, tem no meu roteiro, mas eu não tô olhando o roteiro, tô... Por quê, né? Mas achei. Página 25. E ele é de 1977. É um bem recente até, não tem 50 anos ainda essa história. É outra autora que dispensa apresentações. Lígia Fagundes tem uma obra gigantesca, extensíssima, então... E esse conto, As Formigas, é um conto divertido e sombrio ao mesmo tempo. É a história de duas moças que vão se hospedar na casa de uma mulher e elas encontram uma caixinha, um caixote, uma mala, não lembro o que é, com um esqueleto de uma pessoa anã. E aí uma delas que estuda medicina olha e diz: nossa, parece completo, isso é muito raro. E ele parece completo, tipo, não tem nenhum ossinho faltando. Ela fala exatamente isso. Elas percebem, na estadia delas, um movimento de formigas, né? Fileiras e fileiras de formigas toda noite, indo ali para baixo da cama. Na hora, elas entendem o que essas formigas estão fazendo, então eu não vou contar, lógico. Quem já leu As Formigas já sabe, mas quem não leu ainda, procure e leia, deve ter solto pela internet por aí. E é um dos contos mais bizarros que eu já li. Foi minha primeira experiência com Lígia Fagundes Telles, até o momento a única, mas quem sabe isso não mude aí, né, com o tempo. Vamos ver. O meu quarto favorito, tá quase acabando, que rápido, né? Mas o meu quarto favorito, e aí eu vou voltar um pouquinho, porque eu pulei ele, eu não sei porquê, mas é A Gargalhada. Eu gosto de como ele é cômico e sombrio ao mesmo tempo. E ele me lembra A Escuridão, que eu mencionei há pouco, que vai explorar um sentido também, nesse caso a audição. É louco como quando a gente mexe com o sentido das pessoas, a gente pode mexer com a mente delas também. A gargalhada começa como um efeito sonoro, como uma edição de vídeo em que você coloca uma risada aqui, outra acolá, e que ela se encaixa no contexto de humor, de comédia. Só que essa gargalhada da história, ela vai surgindo dessa forma, no rádio. Inclusive, ela vai surgindo no rádio, no fundo de um telefonema, as pessoas começam a escutar. E ela começa a surgir no meio de notícias tristes, no meio de tragédias, no meio de coisas assim, que não faz sentido ter uma risada ali. É meio que pesa o clima. E aí, num dado momento, essa gargalhada, ela vira um grilo. É como se ela tivesse sempre ali. No dia a dia das pessoas, ninguém sabe de onde vem. Ela incita guerras, ela incita discussões, ela incita brigas. E ela tá ali, no meio de todo mundo. Só que ninguém sabe de onde vem. É um grilo. É um grilo que você escuta o barulho dele e não sabe de onde vem. Então é bem isso, a gargalhada. É bizarro.
mas é divertido. Eu gosto desse conto. Tem a nota do Braulio Tavares que fala um pouquinho dessa estrutura. Este conto reproduz uma das estruturas clássicas do conto fantástico. Em vez da aparição de criaturas espantosas, é um elemento banal, cotidiano, que começa a se comportar de forma inesperada. A estranheza não reside na natureza desse elemento, mas no modo como ele surge e interfere na vida dos que o cercam. E aí ele fala que o Origenes Lessa fez várias incursões ao terreno do fantástico, ou seja, ele vai explorar a literatura fantástica de várias formas. Então fica aí a dica para conhecer esse autor também, né? Origenes Lessa, A Gargalhada e Outras Histórias. E antes de falar do meu último favorito, se você já viu até aqui, dá um like aí, comenta o que você está achando. Eu já conheci esse livro, enfim. E se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse, para ver outros vídeos, para ver os shorts que eu posto de vez em quando. Enfim, o último favorito dessa lista não é o último conto desse livro, mas é um conto que eu acho muito curioso, bem fantasioso, bem sombrio também, bem dark, que é Os Olhos que Comiam Carne, de Humberto de Campos, né? Esse maranhense radicado no Rio de Janeiro, como eu falei lá no começo do vídeo, vai trazer uma história de um escritor. E esse escritor, ele tá perdendo a visão por conta de uma doença rara, uma condição rara. Coincidentemente, um dos melhores médicos de olhos do Brasil tá passando ali na cidade dele. Como esse escritor tem muito dinheiro, eu não sei que escritor é esse, em que época ele viveu, eu acho até que é o top. E aí ele vai contratar esse médico para curar ele. E esse médico tem um tratamento não comprovado que ele vai testar nesse escritor e que funciona. Então ele faz a cirurgia, ele passa pelo tratamento e quando ele volta a enxergar, e aí é uma brincadeira que é feito com o título, né? Esse título ele engana um pouco. Você acha que vem canibalismo ali, mas não é isso. Os olhos que comiam carne, eles comiam carne porque eles só enxergavam os esqueletos das pessoas. Então quando o escritor acorda, que ele volta a enxergar, que ele tira os curativos, ele vê apenas esqueletos se mexendo. E é aterrorizante, porque ele não enxerga as pessoas, a carne das pessoas, só os ossos. Eu imagino que seja bizarro, é muito bizarro isso. Ao mesmo tempo é genial. Aí o Braulio traz na nota dele que isso faz referência também a filmes, a produções audiovisuais que podem ter vindo depois ou antes, quem sabe. Mas um dos filmes que ele cita é O Homem dos Olhos de Raio-X, de Roger Corman. Os Olhos Comiam Carne, incluído em Um Monstro e Outros Contos, é a reelaboração de uma ideia que ocorreu a muitos outros autores. Humberto de Campos fez a versão dele dessa história e eu acho isso muito legal. Não é uma coisa de, faltou criatividade, não. Isso mostra que você pode pegar alguma história e transformar ela de alguma forma, adaptá-la de alguma forma. E ele vai falar aqui do filme do Roger Corman, O Homem dos Olhos de Raio-X. Eu não vi de quando é, mas se você der um Google você vai descobrir. É isso, esses foram os meus 5 favoritos de Páginas de Sombra, contos fantásticos brasileiros. Como eu já disse, é um livro que você não encontra novo disponível, que eu sinto muita falta de uma editora pegar e republicar esse livro, colocar para circular de novo. Então, conversar com o Braulio Tavares para rever essa curadoria, se ele deixa, se ele tira, se ele bota mais alguma coisa. Eu acho que vale a pena trabalhar esse livro, trazer esse livro pro mundo novamente, sabe? Essa edição é de 2009, como eu falei. Ele foi publicado originalmente em 2003, então mudou um pouquinho até chegar em 2009. E foi publicado pela Casa da Palavra, que se tornou um selo da Leia por um tempo. Como a gente não tem certeza de como estão as atividades dessa editora no Brasil, eu acho que vale a pena já trazer uma nova edição. Já tem mais de 20 anos, tem 23, 22 anos por aí. Eu acho que vale a pena colocar no mundo de novo. E se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal, deixa um like, compartilha, deixa teu comentário, conta o que você mais gostou, que te deixou mais curioso, curiosa, curiose. Se você gosta de conteúdos como esse, quer me acompanhar em outras redes sociais também, só procurar Estante da Lei em qualquer rede social que você vai encontrar. Um cheiro.